Olá! Nesse vídeo vamos falar do projeto da lógica de negócio. Todas as camadas são derivadas ou dependentes dela, né, do projeto da lógica de negócio. Os modelos de caso de uso e de classe da fase de análise são ponto de partida para a sua construção. A versão inicial é uma cópia do modelo de análise e durante a fase de projeto este modelo é refinado incorporando informações para a implementação, métodos, visibilidade, navegabilidade, além de mudanças para tratar requisitos não funcionais, como usabilidade e desempenho. Então, quando nós fazemos um diagrama de classes lá na fase de análise, a gente está muito preocupado em mapear o que, né? E aqui a gente começa a se preocupar no como. Por isso a gente tem essa preocupação com métodos, com visibilidade, com navegabilidade. E aqui no como, nós precisamos também pensar em como a gente vai tratar esses requisitos não funcionais, né? Por exemplo, usabilidade ou desempenho. Essas questões começam a ser importantes agora e elas dependem diretamente da tecnologia que a gente for utilizar, tá? Então, sobre o projeto da lógica de negócio, ele é composto da lógica de negócio, vindo da camada de domínio do problema, e das funcionalidades descritas pelos casos de uso. Então aqui a gente está falando de diagrama de classes e diagrama de casos de uso. Dessa forma, o desafio é saber quais classes vão incorporar as funcionalidades descritas dos casos de uso, né? Há duas formas de distribuir a responsabilidade de execução dos casos de uso. Ao longo dos objetos da camada de domínio do problema, né? Então eu coloco esse fluxo dos casos de uso junto com as classes de domínio do problema, as gerais, ou eu posso subdividir isso. Como? Considerar que a camada de domínio do problema tem a ver com as classes identificadas na análise e com a camada de gerência de tarefas que cuida das funcionalidades descritas no caso de uso, tratando da lógica da aplicação. Então eu posso pensar na lógica de negócio toda num pacote só, ou subdividida em dois pacotes menores. Colocar tudo num pacote só para sistemas menores pode ser interessante, mas subdividir vai favorecer a organização, tá? Então, o projeto da lógica de negócio, no que se refere aos casos de uso, eles deverão dar origem a operações de consulta do sistema que vão estar disponíveis a partir da interface do sistema com o mundo externo. Então nós temos aqui a lógica do domínio do problema e a lógica da aplicação, que se refere à lógica presente nos casos de uso. É importante definir onde posicionar os métodos que vão cumprir esses diferentes tipos de responsabilidade. Então, quando a gente fala do projeto da lógica de negócio, a gente acaba chegando ao modelo proposto por Cold e Urdon, né? Em que a gente divide o sistema em 4 camadas. Nós havíamos discutido na aula anterior que deveríamos ter um componente de interação humana, né, que é o que se comunica com o usuário, o de gerência de dados, que é o que faz a parte da persistência, que trabalha com os bancos de dados, e aqui a gente poderia colocar o domínio do problema junto com a gerência de tarefas, ou, como a gente propõe aqui, separando. Esse padrão ele é bem interessante e é o que a gente utilizava lá na matéria de programação orientada a objetos 1. Tá? Então a gente fica com esse desenhozinho aqui, onde o componente de interface com o usuário ele se comunica, ele depende, né, da gerência de tarefas e vice-versa, ou seja, classes que estão nesse pacote enxergam classes desse outro pacote e vice-versa. A gerência de tarefas ela vê o domínio do problema e a gerência de dados. A gerência de dados vê o domínio do problema e o domínio do problema, por sua vez, não vê ninguém, né? Para somente leitura, a interface com o usuário pode enxergar aí o domínio do problema. Então esse modelo ele já é uma boa proposta de divisão dos nossos sistemas em camadas aí, tá? E aí a gente, quando vai discutir o componente de domínio do problema, a gente tem que modificar o diagrama de classes lá da fase de análise, né? E o que a gente vai modificar? Aqui tem 10 alterações básicas que normalmente ocorrem
quando a gente sai do diagrama de fase da fase de análise para o diagrama de classe da fase de projeto, né? Então eu tenho que me preocupar com os tipos de dados, tenho que verificar quais são os tipos que a linguagem dá suporte. Por exemplo, algumas linguagens dão suporte ao tipo de data, outras não. Então eu tenho que me preocupar com isso aqui. A navegabilidade nas associações. A navegabilidade dupla pode não ser interessante, principalmente por questão de desempenho. Então, definir a navegabilidade pode ser importante para que o desempenho da nossa aplicação seja maximizado. Visibilidade dos atributos e associações. Atributos são prioritariamente privados e a necessidade de apresentação de não há necessidade de apresentação de métodos get e sets. Então, se eu tenho esses métodos get e sets definidos, a gente não precisa representá-los aqui. A quarta modificação é a adição de alguns métodos que eventualmente nós vamos precisar. A eliminação de classes associativas, substituindo por classes normais. Tá? A reutilizar classes já programadas em outros projetos. Então eu posso utilizar classes de pacotes utilitários para algumas funcionalidades que eu queira estar trazendo aí. Ajustar a hierarquia de generalização e especialização. E aí a gente tem questões como, por exemplo, a herança múltipla não tem suporte em Java. Em outras linguagens a gente pode ter. Ajustar o modelo para melhorar o desempenho é uma questão que a gente tem que se preocupar sempre. Ajustar o modelo para facilitar as interfaces. E aí o uso de tipos enumerados pode ser uma coisa interessante. Incorporar aspectos relacionados à segurança. Então, se eu tiver bibliotecas prontas, né, que já façam o processo de segurança para mim, essa é uma abordagem interessante. Né? Muitas vezes, quando vamos trabalhar com bancos de dados, utilizar algumas classes utilitárias que se comunicam com esses bancos de forma a maximizar a segurança, podem ser interessantes. E aí, gente, a gente chega naquela discussão inicial, que é o componente de gerência de tarefas. No padrão modelo do domínio, a lógica da aplicação, execução dos casos de uso, ela é feita por classe domínio do problema, eliminando assim o componente de gerência de tarefas. Esse modelo implica em considerar uma classe controladora do sistema de domínio do problema, relacionando-a a todas as classes do domínio. O fluxo sempre inicia em uma instância dessa classe controladora, né? Essa classe recebe as requisições da interface para tratá-las invocando métodos necessários posicionando nas classes de domínio do problema. Essa classe é responsável pela delegação, que consiste em capturar a mensagem de objeto e reenviar essa mensagem para outro objeto associado ao primeiro que seja capaz de tratar essa mensagem. Tá? E aí o modelo que a gente considera mais interessante, que é o padrão da camada de serviço, onde o componente de gerência de tarefas fica responsável por tratar a lógica da aplicação, ou seja, ele controla o fluxo de eventos, os casos de uso, podendo ter mais de um gerenciador de tarefas para cada caso de uso. Pode-se definir uma classe controladora para todo o sistema, e nesse caso, cada caso de uso dá uma origem a uma operação dessa classe. Normalmente, uma solução intermediária conduz a melhores resultados. Né? Então, a gente pensar aí em como organizar essas classes controladoras. Não ter uma classe só, ter uma classe só pode não ser interessante, ou ter uma classe para cada caso de uso também pode não ser tão interessante. Pensar aí num meio termo pode ser a melhor estratégia. Tá? Então, sobre o projeto da lógica de negócio, era isso aí que a gente tinha para falar. Valeu!